Olá, alunos e alunas dos 8º anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana, tá? Nós estamos aqui para a nossa aula número 2 do 4º bimestre. Hoje nós vamos aprender sobre o Segundo Reinado, que é a última parte do período monárquico brasileiro, e foi o governo do Dom Pedro II, tá? Que se inicia lá em 1840, com o golpe da maioridade e termina em 1889. Lembrando que Dom Pedro II foi a pessoa que por mais tempo governou o Brasil, certo? O que marca o Segundo Reinado com essa entrada do Dom Pedro II no poder com apenas 14 anos? A volta do poder moderador, né? Que é aquele poder criado na Constituição de 1824, que dá plenos poderes ao imperador, centralizando, né, toda a política nas mãos dele e fortalecendo a sua figura, tá? Dentro do Segundo Reinado, o Brasil tinha um parlamento, tá? Este parlamento era composto por deputados e esses deputados, eles eram eleitos pelos homens, né, que eram considerados cidadãos na época, que tinham determinada renda e podiam votar, tá? Os dois grupos políticos que compunham o parlamento eram os conservadores e os liberais, né, que já tinham lá na regência, esses dois grupos políticos. Eles não tinham nenhum tipo de diferença ideológica, eles só queriam se manter no poder, tá? Era essa a diferença deles, certo? O que acontecia lá no Segundo Reinado? O parlamento brasileiro, ele foi inspirado, pessoal, no modelo britânico, né? O que é isso? A Inglaterra, todo mundo sabe que ela é uma monarquia parlamentar, tá? Só que lá na Inglaterra, o rei não interfere nas decisões, na legislação que o parlamento faz. Só que aqui no Brasil, né, no governo do Dom Pedro II, isso acontecia totalmente ao contrário da Inglaterra. Por quê? Porque o Dom Pedro II, ele podia interferir, né, tanto no Conselho de Estado, e ele podia dissolver o parlamento, caso esse parlamento não fizesse as coisas assim como ele queria, né? Por isso que este modelo de governo aí do Segundo Reinado aqui no Brasil ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque era o oposto, o contrário do modelo parlamentarista britânico. Desta forma, né, com este parlamentarismo às avessas, o Dom Pedro II, ele conseguiu, né, controlar as brigas entre conservadores e liberais, e durante a maior parte aí do Segundo Reinado, ele pôde governar dentro de um termo que a gente chama de pacificação, tá? Ele conseguiu apaziguar, né, as brigas políticas aqui no Brasil, e o governo dele, na maior parte do Segundo Reinado, transcorreu aí da melhor forma possível, tá? Só que, a partir de 1865, né, lá dentro do contexto da Guerra do Paraguai, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como o Brasil ganha essa Guerra do Paraguai, o exército ele ganha força, ele ganha prestígio, e os soldados e os generais do exército, eles voltam da guerra querendo ter participação política, tá? O que o Dom Pedro faz? Ele não deixa, tá, que as pessoas lá do exército tenham participação política. Esse exército, né, durante o decorrer do Segundo Reinado, vai se voltar contra o Dom Pedro II. Dentro aí do Segundo Reinado e desde lá da independência, o Brasil, ele não era, tá, um estado laico. O que isso significa? Que não havia separação entre Estado e Igreja, tá? A religião oficial do Império era o catolicismo, não havia tolerância religiosa, não havia liberdade religiosa para se exercer outras religiões, e a Igreja, né, tinha grande poder dentro aí do Império, poder administrativo, poder de decisão, e a Igreja, né, era um dos tripés que mantinham aí o Dom Pedro II no poder. Vamos anotar aí quais eram os tripés? A Igreja, o Exército e os grandes proprietários rurais, tá? Vocês anotando e entendendo, né,
que a igreja, o exército e os grandes proprietários rurais, principalmente os produtores de café, eram a base que mantinham o segundo reinado e o Dom Pedro II no poder, vai ficar mais fácil de vocês entenderem por que a monarquia no Brasil acaba lá na frente, né? Mas por enquanto, vamos ver aqui como que era, né, a economia no segundo reinado. A economia aqui no segundo reinado, ela continua sendo uma economia agrária, tá? E voltada para a exportação, certo? Ou seja, a maioria da população, 80, 90% das pessoas moravam no campo, tá? A maioria da população do campo era escrava, né, trabalhando na terra, e o que se produzia aqui no Brasil não ficava aqui, tá? Era exportado principalmente para o mercado europeu. Desde lá da independência, em 1822, o Brasil não mudou, tá? Em questões sociais e questões econômicas, tá? Quem era pobre, quem era escravo, com a independência, se continuou sendo pobre, né? Continuou sendo escravo, e a economia também não mudou, tá? Ela continuou sendo uma economia agroexportadora. O que muda? Desponta, né? Surge aí um novo produto, né? Como sendo o principal produto de exportação brasileiro, que é o café, tá? Então, o eixo econômico aí do Brasil, né? Ele se desloca do Nordeste, onde se produzia açúcar, né? Lá no período colonial, e durante o Brasil Império, né? Este eixo volta para o Sudeste, tá? Principalmente, né? Onde começa ali no Vale do Paraíba, tá? E depois passa aqui para o Oeste Paulista, tá? O café, então, né? Ele se torna, com a expansão das lavouras, o principal produto de exportação brasileiro, tá bom? Olha só, há uma substituição, pessoal, né? Gradativa a partir de 1850 da mão de obra do escravo pela mão de obra do imigrante europeu, tá? Por vários fatores, como a gente vai ver daqui para frente, né? O Brasil começa a ser pressionado para abolir a escravidão. Então, a partir de 1850, este processo de abolição da escravidão ele começa de uma maneira muito lenta, tá? De uma maneira muito gradual no Brasil. E o Brasil começa a abrir suas portas, né? Principalmente aqui no Sudeste, né? Para trabalhar no café. Começa a abrir suas portas para o imigrante europeu, certo? De onde vem esse imigrante? Principalmente da Itália, tá? Mas também da Alemanha. O que essas pessoas vinham fazer aqui no Brasil? Vinham em busca de melhores condições de vida, porque ninguém, né, ninguém emigra, né, do seu lar, ninguém se torna um imigrante à toa, né? Geralmente essas pessoas estão sofrendo, né, com guerras, problemas sociais, com fome, miséria no seu lugar de origem, e emigra, né, para outros lugares em busca de uma situação de vida melhor. A Itália e a Alemanha, aqui no século XIX, viviam processos, né, de unificação, porque até esse período aqui, Itália e Alemanha ainda não eram países como a gente conhece hoje, né? E os problemas sociais, as guerras decorrentes dessa unificação, fez com que as pessoas saíssem da Itália e da Alemanha e fossem para outros lugares em busca de melhores condições de vida. O Brasil, né, principalmente nas lavouras de café, como eu já disse para vocês, foi um dos lugares escolhidos, né, para esses imigrantes para poderem trabalhar, certo? São Paulo, então, começa a se destacar, né, como sendo a província mais próspera, né, e mais desenvolvida da época ali do segundo reinado em todo o território brasileiro, certo? Aí também, né, dentro do segundo reinado, o Barão de Mauá, né, como ele era conhecido, ou Irineu Evangelista de Souza, que era o nome dele, ele foi o pioneiro, né, a buscar meios para desenvolver a indústria no Brasil. Então ele monta o quê? Estaleiros para fazer navio, né? Ele também constrói ferrovias para ligar São Paulo a Santos, para poder escoar, né, a produção de café para a Europa. Porém, os investimentos do Barão de Mauá não conseguem superar aí, né, o café
e ele acaba, né, falindo, né? O Barão de Mauá não consegue. E a sociedade, né? O que que acontece com a sociedade aí no segundo reinado? Eu já falei para vocês, né, que a maioria continuou, né, sendo oprimida, sendo pobre, né, marginalizada. A mão de obra prevalecente, né, continua ainda sendo a mão de obra do escravo, né? Porém, as cidades elas começam a crescer, a receber aí novos habitantes. Os produtores de café tinham casas na cidade também, né? Eles acabavam adulando o imperador, recebendo títulos de nobreza do imperador. E com a chegada dos imigrantes europeus, né? Esses imigrantes trazem mudanças culturais, mudanças políticas. Eles trazem as ideias marxistas, anarquistas da Europa, as ideias iluministas, né? Ideias abolicionistas para poder abolir a escravidão e principalmente ideias republicanas, né? Esses imigrantes trazem aqui para o Brasil, certo? Continuando aqui, pessoal, ó, o que mais que acontece, né, no Brasil? A sociedade, ela muda um pouco, né? Porém, ela continua elitista, ou seja, sendo mandada, né, pelas elites e escravista, tá? Porém, um pouquinho mais informada, né, com a difusão dessas ideias aí, como eu já falei para vocês. Em 1850, é promulgada aqui no Brasil a Lei número 601, né? Ou Lei de Terras, como ela ficou conhecida. Por quê? Porque em todo o mundo, galera, o comércio, né? Até então, o comércio prevalecia como a principal atividade para se ganhar dinheiro, né? Para se ter lucros. Aos poucos, né? Porque ocorreu a Revolução Industrial lá na Inglaterra, esse comércio ele começa a ser substituído pelo capitalismo industrial, né? Dentro do capitalismo industrial, as empresas, as indústrias, elas precisam ter lucro, né? E como que uma empresa tem lucro? Vendendo os seus produtos, certo? Como o Brasil, a maioria das pessoas que trabalhavam eram escravas e escravo não recebe salário, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para extinguir o tráfico negreiro e abolir a escravidão, para que esses escravos se tornassem trabalhadores assalariados para poder comprar, né, os seus produtos, certo? Dentro desse contexto aí, a terra, né, ela deveria ser explorada ao máximo para poder dar lucro, né, para poder dar dinheiro. Essa lei de terras, ela objetivava o quê? Que a terra, tá, deixasse de ser doada, né, porque até então a única forma de você conseguir, né, terra no Brasil era você sendo nobre, né, ter um título de nobreza, né, e ser beneficiado, né, com a posse de uma terra. Então, a Lei de Terras de 1850, ela faz com que as terras deixem de ser doadas, né, e passem a ser somente compradas. Compradas de quem? Do governo, tá? Quem era o dono das terras aí no segundo reinado era o governo, e ele passa com essa lei de terras a vender essa terra somente, tá? E era baixo o preço dessa terra ou era alto? Era altíssimo, tá? Qual que foi o resultado, então, da lei de terras? Quem tinha muitas terras, tinha dinheiro, pôde comprar mais, né? E ampliar as suas propriedades. Quem não tinha, não conseguiu comprar, continua sem terra porque o preço era muito alto, tá? E não conseguiu comprar essas terras. A terra, então, ela se transforma em uma mercadoria, tá? Que vai garantir a posse dos antigos latifundiários, ou seja, dos grandes produtores rurais, e esses latifundiários passam a aumentar cada vez mais as suas propriedades, tá? Para finalizar aí, né, essa última parte, essa primeira parte aí da nossa aula de hoje, né, vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado ocorrido aí no segundo reinado. A Guerra do Paraguai durou de 1864 até 1870, né, durante 6 anos, e foi um conflito entre a Tríplice Aliança, né, que era formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai.
a Inglaterra acabou interferindo no conflito do lado do Brasil contra o Paraguai. Qual que era o objetivo da Guerra do Paraguai? Dominar o comércio na região ali do sul, né, da Baía do Prata, né, da Bacia do Prata, perdão, né, do sul ali da América. O Solano Lopes, que era o presidente, o ditador do Paraguai da época, ele queria abrir um caminho que ligasse o país diretamente ao Oceano Atlântico. Dessa forma, ele poderia comercializar com a Europa, sem depender de Brasil, de Argentina e de Uruguai, né? O Brasil, nem Argentina nem Uruguai, queria que acontecesse isso, porque o Paraguai estava crescendo na época, o Paraguai estava se industrializando, então todo mundo se uniu, né, contra o Paraguai. A Tríplice Aliança venceu, tá? O Paraguai foi devastado, né, após este conflito. 80% da população masculina do Paraguai morreu, tá? A indústria que estava nascendo no Paraguai, que estava crescendo, também foi destruída, tá? O Brasil ganhou, tá? O Brasil ganhou essa guerra. Dom Pedro estava tão determinado a ganhar essa guerra que ele manda para o fronte de batalha escravos, né? Com a promessa de liberdade, caso eles voltassem da guerra. E apesar do Brasil ter ganhado essa guerra, a situação financeira do Brasil ficou devastadora, tá? Ficou caótica. O aumento da dívida externa com a Inglaterra foi muito grande e este endividamento contribui aí para o fim da monarquia, que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha elucidado um pouquinho o tema para vocês. Até a próxima. Um abraço.